Vamos lá, pessoal, está acabando. Nesse vídeo, vamos agora falar de uma técnica mais moderna que é utilizada para resolver os problemas de integridade de dados, de consistência de sistema de arquivo, que é journaling. Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai ver os conceitos gerais de journaling e nos próximos a gente vai ver algumas coisas um pouco mais avançadas de implementação do mesmo. Tá? A gente não vai chegar a ver técnica de integridade de dados porque eu resolvi dar uma encurtada nesse último módulo. Tá tudo a ver com o conceito de ERE, né? Aquela história. A gente tem que adequar o material e adequar o tipo de disciplina ao formato que estamos escolhendo, né? Então, nesse primeiro vídeo, vou falar um pouco sobre como funciona o journaling de dados. E no segundo, talvez no terceiro, eu fale de recuperar, como usar o journaling para recuperação e considerações sobre o tamanho do journal e o journaling de metadados. Vamos lá. Como eu mostrei nos vídeos anteriores, um problema grande é justamente como atualizar o sistema de arquivos de forma consistente. Ou seja, onde caso haja um crash durante essa atualização, eu tenho certeza que eu consigo retornar o sistema de arquivos a um estado consistente. Né? Ou seja, eu tenho que sair de um estado consistente e terminar no estado consistente. Quem já pagou o banco de dados deve estar lembrando de alguns conceitos da parte de transações. O que é uma transação? Você sai de um banco de dados consistente e quando a transação termina, você tem que estar em outro estado consistente. Se acontecer alguma coisa no meio, você tem que voltar, fazer o que a gente chama de rollback, para chegar no estado consistente de novo. Ou ter alguma forma de terminar e chegar no próximo estado. Tá? O que aconteceu foi, o pessoal que trabalha com sistema de arquivos olhou para o banco de dados e falou, cara, vamos pegar essas técnicas e vamos adicionar elas ao sistema de arquivo. E uma dessas técnicas que foi usada foi justamente o Write Ahead Logging, né? Ou diário de escrita antecipada. Toda vez que você vai fazer uma atualização do sistema de arquivos, você antes escreve num diário. E esse diário pode ser utilizado para manter a consistência, para poder refazer qualquer atualização que não tenha sido terminada. Isso daqui é usado pela maior parte do sistema de arquivo modernos, XT3, XT4, Riser, XFS, NTFS, o da Apple, que eu não vou lembrar o nome agora. Qualquer sistema de arquivos moderno vai ter journaling, tá? Vai ter diários, certo? A ideia básica é bem simples. Toda atualização no disco, antes de eu mexer em inode, antes de eu mexer em bitmap, antes de eu mexer na estrutura do sistema de arquivos, eu salvo uma nota falando, olha, vou fazer isso, tá? Isso é o que é chamado de escrita antecipada, né? Que é, antes de escrever, eu faço num diário um logzinho falando, olha, vou atualizar desse jeito, tá? Para que isso aí? Para caso dê um crash, caso tenha um problema durante a atualização do sistema de arquivos, é só olhar as últimas entradas do diário e verificar se elas foram feitas. Se elas não forem feitas, é fácil de eu corrigir. Né? Lembrando da metáfora que eu usei no vídeo passado, sobre como o FSCK era. Você perdeu as suas chaves e elas sempre estão na sala, mas você começa a procurar no banheiro. Journaling é justamente você lembrar onde que eu estava e procurar lá, e não procurar na casa inteira. Né? Então, basicamente, o objetivo é, quando eu tenho um crash, o journal vai me ajudar a saber onde que esse crash pode ter causado inconsistência. Qual é o custo disso? O custo é que agora as escritas levam a escritas extras toda vez que elas mexem no sistema de arquivos. Então tem uma certa amplificação de escritas, né? Que pode ser um problema. Para vocês entenderem como funciona, eu vou usar por enquanto o XT3 de exemplo. Por quê? Porque ele é muito parecido com o XT2 e o XT2 é muito parecido com o sistema de arquivos que a gente tem visto até agora nesses vídeos. Né? Então, é uma extensão natural. Extension natural XT2. Né? É basicamente o XT3 e o XT2 com juntos. Tá? O disco ainda é dividido em grupos. Né? E esses, é que nem no FFS, né? E cada grupo vai ter inode, bitmap de dados, bitmap de inode. E os próprios dados, né?
Só que agora tem uma estrutura extra, que é o journal, né? Então, ó, se antes o sistema de arquivos é assim, tem lá os grupos, agora tem um journal, que é onde eu gravo antes. Poderia ter um journal para cada grupo? Poderia. Só que aí talvez seja mais. Pode ter um desperdício maior de espaço. Então tem que se fazer isso com muito cuidado, né? Legal. Vamos ver agora como usar o journal para fazer o que a gente chama de journaling de dados. Para vocês entenderem bem, eu vou começar com um exemplo. Vamos voltar, por exemplo, do vídeo anterior, que era eu queria pegar um arquivo e atualizar ele para adicionar um bloco no final, na verdade. Para adicionar um bloco no final, eu tenho que atualizar o inode do arquivo e eu tenho que atualizar o bitmap de dados, certo? Então, de novo, eu tenho que fazer 3 atualizações para mexer em um único arquivo. O que vai acontecer quando tem journaling? Antes de gravar no sistema de arquivos, eu vou gravar essas informações no journal. Tá? Gravar como? Por alguma razão eu estou sem a canetinha. Tá. Gravar aqui um token que simboliza o início de uma entrada no journal. Aí vai ter um número mágico, sempre. Né? O inode que eu quero atualizar. Né? Ou seja, a versão nova do inode que vai ser atualizada e o seu endereço. A versão nova do bitmap, da parte do bitmap que eu quero atualizar e o endereço. E o próprio bloco de dados que eu quero gravar. Tá? Então o que é isso? Eu estou falando, olha, o inode tal vai ficar assim. O bitmap tal vai ficar assim. O bloco de dados do endereço tal vai ficar assim. E por último aqui, um marcador que diz fim de uma entrada no journal. Né? Então toda entrada no journal vai ser tem um de begin e um de end, né? Um bloco de começo e um bloco de final. E dentro dele vai ter essas coisas. Então, na prática, essa atualização do sistema de arquivos me gerou 5 gravações no journal. Tá? Esse primeiro bloco ele vai ter várias informações, tipo justamente os endereços, vai ter o identificador dessa transação e outras coisas. Os 3 têm o conteúdo propriamente que vai ser gravado, e isso é chamado de login físico. Tá? Por quê? Porque tem a informação exata que vai ser gravada. Tu pode fazer um login lógico também, que é tipo, troque isso por isso. Pode ser um diff, né? Você pode falar, olha, em vez de você gravar toda a informação que vai ficar lá, você dá só dá informações sobre o que você precisa modificar, tá? Então isso aqui é login físico. E por último, tem esse marcador de fim de transação, que ele tem um identificador igual aqui para dar certeza que esse cara está finalizando essa. Show, né? Depois que eu gravo isso no log, aí sim eu começo a gravar no sistema de arquivo. Tá? Então eu primeiro gravo no log todas essas informações e eu começo a fazer aquilo no sistema de arquivos. Gravo o bitmap, gravo a input, gravo dados em qualquer ordem, lembra, né? Isso é o que a gente chama de checkpoint. Né? Se eu conseguir pegar o que estava no diário e gravar no sistema de arquivos, eu fiz um checkpoint. Por quê? Porque o que estava salvo no diário já foi atualizado. Então esse cara já não precisa mais. Tá? Isso aqui é tipo save no videogame, sabe? Você está salvando aqui no diário rapidinho, mas se atualizou lá, tu não precisa mais desse save velho. Tá? Então na prática a gente tem 2 operações agora. Primeira operação, escrever no diário, escrever no journal, né? Que é escrever esses 5 blocos, identificador, dados, endereços, metadados, tudo, e o fim da transação. Terminei de escrever isso tudo, isso é escrita no journal. Depois eu tenho um checkpoint que depois de fazer isso eu escrevo no sistema de arquivo. Tá? Essa nomenclatura é importante porque isso aqui vai ser expandido. Tá? Aquela história. Eu tenho que gravar tudo isso no journal. Tenho certeza que isso está no journal antes de gravar no sistema de arquivos. Tá? Mas aí você pode estar se perguntando agora, tá, mas eu só estou adicionando mais escritas e essas escritas também pode dar crash no meio delas, na é verdade? Sim, muito bem pensado. Aluno teórico, aluno hipotético, que é muito inteligente, faz as perguntas que eu quero ouvir. Né? Se tem um crash durante essas gravações, idealmente
a gente vai usar a seguinte heurística. Se não gravou esse cara, se não gravou o fim de transação, é porque não terminou. Tá? Mas é aquela história. Na prática, a gente não pode contar com isso. Eu atualizei esse slide e não atualizou. Porque tem um não. Tá? Coisa, gente. Né? Não se pode contar com isso normalmente. Por quê? Porque é aquela história. A ordem é escolhida pelo SO. Tá? Tem cache, tem escalonamento, enfim. Então, na prática, em Joomla, uma coisa importante é eu garantir que só vai ter o fim de transação quando o resto da transação toda já está salvo. Por exemplo, por quê, professor? Por quê? Vamos dar um exemplo aqui. Começou, gravou o inode, gravou o bitmap, gravou o fim de transação, mas deu crash antes de gravar os dados. Qual é o problema disso? O problema disso é um problema grave. Que, como ele gravou, está terminada. Só que isso aqui são os dados. Esse cara está consistente com esse. Então o bitmap e os inodes são consistentes. Mas os dados estão com lixo. Né? E o que eu falei já sobre lixo? O sistema operacional não tem como saber o que é dado útil e o que é lixo. Não tem como identificar. Não tem. Então na prática o que vai acontecer é, se eu usar isso aqui para recuperar, eu vou estar recuperando, botando lixo no arquivo. Certo? O que é o contrário do que a gente quer que aconteça. Não é verdade? Então, lixo no arquivo é sempre ruim. Mesmo porque se o sistema está consistente, é difícil, tu não consegue fazer nada. Né? Isso a gente quer evitar que aconteça. Como a gente resolve isso? Resolve isso na marra. Né? Na prática eu gravo tudo, menos o fim de transação. E só quando essas gravações acabam, ou seja, o SO garante que só quando acaba todas essas escritas, ele vai escrever o fim de transação aqui. Né? Então isso aí adianta logo essas escritas, né? E só quando todas as escritas acabaram, ele marca um fim de transação. Certo? Ora, se você garante que se tem um fim de transação é porque todo o resto foi escrito, isso aqui é atômico. Tá? Por quê? Porque ou tem o fim de transação e tá tudo escrito, ou não tem o fim de transação e eu ignoro esse negócio porque eu não sei o que foi perdido. Né? Então tem a atomicidade, tem aquilo, sai de um estado válido, de um estado consistente, para outro estado consistente. Né? Se não chegou no fim de transação, ele ignora a entrada. Né? Porque não terminou, então é inconsistente. Então na prática é para isso que serve o Joomla. Ele garante que, olha, se tem começo e o final aqui, é certeza que essa entrada aqui é válida. Então pode, se ela não tiver no disco, refaz ela. Então agora, ó, a gente está uma fase a mais no nosso journaling. Né? Antes era só escreve no journal, checkpoint. Agora escreve no journal, ou seja, escreve a transação toda no journal. Depois que tudo terminou, eu faço um commit. Né? Commit quem usa o Git, aqui eu espero que todos usem Git. Ou SVN, ninguém usa SVN, SVN é coisa de velho. CVS, né? Isso era o que eu usava quando eu era criança. Criança não. Da idade de vocês, né? Criança. Depois de você escrever tudo, você faz o commit, que é gravar um bloco no final dizendo que acabou. Terminou de escrever o bloco de fim de transação, a transação ela é commitada, ou seja, ela está pronta para ir para o sistema operacional, sistema de arquivos. E só aí que a gente faz o checkpoint, que é gravar o update no disco. Obviamente, essa espera aqui, o commit tem que esperar, é um atraso a mais no sistema, isso é ruim. Então o que acontece é que sistemas modernos, ao invés de ter um TXE, eles fazem uma outra coisa. Eles pegam todo esse conteúdo aqui e taca numa função de hash. E grava, e uma função de hash que tem funções de hash específicas que tem pouca colisão.
né? Vai dar um número gigantesco com pouca colisão. E salva o valor dessa função de hash aqui também. Por quê? Porque se, por exemplo, não conseguiu gravar esse cara, quando recalcular o hash disso tudo, não vai bater. Vai dar completamente diferente. Isso é o que a gente chama de técnica de checksum, né? Que é soma de checagem, né? Ah, professor, o que é isso? Isso é um negócio estranho. Não, gente, isso é dígito verificador, é checksum. O que é um dígito verificador? Na conta do banco de vocês, você faz uma conta com os números da conta e faz resto por 10, isso vai dar um número. Esse é o dígito verificador. Por quê? Porque se a pessoa errar um número só, não vai bater. O CPF tem uma conta horrorosa. Talvez vocês tenham feito em LD1. LD1 não, isso aí é coisa de IP, né? Você faz uma conta muito louca e ela dá aqueles dois números finais do CPF. Aquele lá é interessante porque matematicamente, se você errar um número, não tem colisão. Se você errar dois números, não tem colisão. Se você errar três números, a colisão é menor do que tanto. Então ele tem as probabilidades de pequenos erros gerarem colisões. Esse checksum que está usando aqui provavelmente vai ser de 128, 256 bits. A chance de colisão é baixíssima. Óbvio que existe, mas é super baixa. A gente está falando de um número de um espaço gigantesco. Então, isso aqui tem a vantagem de que, ao invés de gravar um TXE, eu boto aqui tipo um dígito verificador que só vai bater se de fato tudo isso estiver gravado, né? Se aqui tiver qualquer outra coisa, vai dar outro valor aqui, né? Mas isso é XT4. O que é importante para vocês aqui não é o detalhe técnico, mas sim vocês entenderem os conceitos. Então, o conceito de um commit é justamente: terminei a transação, está toda no journal, eu tenho certeza disso, aí eu marco ela como commitada, ela está pronta para ir para o sistema de arquivos. E aí, quando ela vai para o sistema de arquivos, isso é um checkpoint. Beleza. No próximo vídeo, eu vou explicar como usar isso para recuperação e fazer algumas considerações sobre o tamanho do journal e journaling de metadados. Então, até lá.